Boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente parabenizar a FUNORTE pelo evento, agradecer ao professor Adriano, a toda a coordenação pela oportunidade de estar aqui, ao doutor Jurandir, delegado regional de Montes Claros, também pelo convite e pela oportunidade de estar aqui para nós batermos este papo. Boa tarde também para os policiais militares, pessoal aqui, os alunos, demais operadores do direito que estão aqui presentes. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não cansar os senhores, mas eu já adianto que aqui dentro está melhor que lá fora, tá? Porque lá o calor está muito violento, então vocês fiquem aqui com a gente que vocês vão ganhar mais. Pessoal, a nossa proposta aqui é rapidamente, como o doutor Jurandir já colocou, discutirmos acerca das funções da Polícia Judiciária, das atribuições da Polícia Judiciária, no nosso caso, enquanto Polícia Judiciária, Polícia Civil, poderia ser também a Polícia Federal nos casos de crimes contra a União. Eu escolhi, para conversarmos aqui acerca das atribuições da Polícia Judiciária, fazer uma rápida análise constitucional do tema. Por que essa análise ela é imprescindível neste momento que estamos aqui na academia conversando? Vejam vocês que as funções da Polícia Judiciária, inicialmente, principalmente o inquérito policial, que é o nosso principal procedimento de investigação, está disciplinado no Código de Processo Penal. O nosso Código de Processo Penal, pessoal, vou pedir licença para ficar em pé, pode ser? O nosso Código de Processo Penal, ele é um código de 1941 e vocês têm em mente que em 1941 nós estávamos em um regime autoritário que em grande parte não vai se coadunar com o nosso regime constitucional democrático pós-88. Então veja, se eu vou falar com vocês uma análise constitucional do inquérito policial, uma análise constitucional das atribuições da Polícia Judiciária, é imprescindível que nós discutimos aqui as questões relacionadas à constitucionalização do processo penal. Veja o seguinte, a nossa estrutura processual penal, e isso é uma peculiaridade do nosso direito brasileiro, ela é dividida em duas fases. Nós temos o processo penal em uma fase administrativa, que é o nosso trabalho da Polícia Judiciária, o nosso trabalho da Polícia Civil, que basicamente, como o doutor Jurandir colocou, é a investigação de fatos criminosos. Atuamos aí na elucidação da autoria e materialidade do crime, além de atos de auxílio e colaboração ao Poder Judiciário. Após essa primeira fase, que é toda administrativa, chefiada pelo delegado de polícia, vocês têm conhecimento da fase processual, processo judicial, iniciada a partir da apresentação da inicial acusatória. De modo que nós precisamos analisar aqui as atribuições da Polícia Judiciária em uma fase preliminar ao processo penal, em uma fase administrativa, em uma fase de preparação ao processo judicial. E veja vocês que o simples fato do sujeito estar sendo investigado, eu já falo em violação de direito desse sujeito. Imagine vocês aí, cada um de vocês, sujeitos aí em um inquérito policial como investigado. O simples fato de estar sendo investigado, eu já imagino que é um constrangimento. E durante todo o tempo no inquérito policial, eu tenho que lidar com restrição de direito fundamental. Porque durante as minhas diligências investigativas, seja quando a Polícia Judiciária, e aí eu aproveito para comentarmos as nossas atribuições, a Polícia Judiciária está representando por um mandado de busca e apreensão, por uma interceptação telefônica, prisão preventiva, prisão temporária, todos esses instantes nós estamos restringindo direitos fundamentais do cidadão. O que eu preciso fazer aqui com essa conversa minha de constitucionalização do processo penal? Eu preciso adequar uma investigação eficaz, uma investigação que eu vou ter sucesso em entregar para o autor da ação penal ou para a defesa os elementos de autoria e materialidade delitiva, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar de forma a garantir direito. E aí eu consigo enquadrar o inquérito policial, a investigação criminal dentro do Estado Democrático de Direito, falando com vocês o seguinte: o nosso grande trabalho aqui vai ser um sopesamento entre uma investigação eficaz, uma investigação onde nós consigamos
reduzir a criminalidade, uma atuação eficaz do órgão de segurança pública enquanto polícia judiciária, mas ao mesmo tempo não ser arbitrário. Ao mesmo tempo fazer esse sopesamento, onde as restrições de direitos fundamentais, elas irão se dar no caso concreto, mediante a justificativa de que há outros direitos fundamentais de maior ou igual importância em jogo, como, por exemplo, o direito de toda a coletividade. E aí nós vamos para o artigo 144 da Constituição, prometo que vou ser bem breve, onde o Constituinte ele organiza o sistema de segurança pública. E lá na organização da segurança pública feita pelo Constituinte, eu tenho claramente delineado em igual importância, em igual significação para a segurança pública, as atividades da Polícia Civil, da Polícia Federal, enquanto polícia judiciária que trabalha na investigação do crime, no auxílio ao Poder Judiciário em relação, por exemplo, ao cumprimento de mandados. Eu tenho a Polícia Militar no trabalho da Polícia Administrativa, da Polícia Ostensiva, estou aqui dentro do artigo 144 da Constituição. E a Polícia Rodoviária Federal no patrulhamento das rodovias federais. É essa a estrutura de segurança pública. E se eu falo com vocês que eu estou falando de uma investigação constitucional, onde eu preciso ter uma eficácia investigativa sem violar direito fundamental, eu estou falando com vocês que eu preciso ter uma interpretação completamente restritiva em relação aos dispositivos que limitam direitos fundamentais. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês: se eu vou trabalhar em relação à investigação de civil, isso porque, se eu falar em crime militar, aí os colegas militares estão aqui, eu tenho um órgão investigativo, a Polícia Militar irá investigar através de um inquérito policial militar, conforme lá o artigo 8º do Código de Processo Penal Militar. Mas se eu falo de um crime cometido por civil, eu preciso falar aqui na autoridade natural, em uma autoridade pré-constituída, livre de influências políticas, livre de influências outras que não seja a reconstrução dos fatos a ser investigado. Por isso, é imprescindível falar, então, no delegado natural. E é aqui que nós vamos inserir a investigação de civil, uma autoridade previamente constituída, que o tempo todo, pela própria natureza da investigação, vai trabalhar restringindo direitos fundamentais. Por isso, terá que restringir direitos fundamentais dentro dos exatos limites constitucionais, os exatos limites legais. Só a título de curiosidade, a Lei 2.830, o Estatuto do Delegado, traz as atribuições do delegado de polícia, traz essa noção do delegado natural, da inamovibilidade relativa do delegado de polícia, diversas medidas cautelares que nós temos a capacidade de representar, elas só podem ser efetivadas a partir da ordem judicial. Eu falo aqui uma reserva absoluta de jurisdição. Então veja, se eu estou dentro do Estado democrático de direito, eu preciso respeitar todas as instituições e eu não posso falar em usurpação de função. Então, se eu estou investigando o civil e para eu ter sucesso na minha investigação, eu preciso restringir um direito que está protegido sob reserva absoluta de jurisdição, eu vou fazer a devida representação. O Ministério Público poderá opinar naquela representação que eu fiz, o juiz vai deferir ou não a medida cautelar e nós iremos cumprir, como, por exemplo, interceptação telefônica, busca e apreensão, o sigilo telefônico, sigilo cadastral de dados telefônicos, prisão preventiva, prisão temporária, enfim, são medidas que eu vou restringir direitos fundamentais mediante reserva absoluta de jurisdição. Além de outras medidas que estão sujeitas aí a uma reserva relativa, como, por exemplo, intimação de testemunha, uma reconstituição de crime, enfim, outras medidas que, para elucidar o fato criminoso, nós iremos praticar, nós iremos executar, mas a todo momento, dentro do Estado de Direito, estaremos sofrendo controle, estaremos aí passíveis a controle, ainda que seja um controle a posteriori feita pelo Poder Judiciário. Então, basicamente, as nossas atribuições são essas. De acordo com o artigo 144 da Constituição, nós temos a função constitucional de investigar crimes praticados por civis.
E nessa investigação, o próprio artigo 144 ressalta: ressalvados os crimes militares. Os crimes militares competem aí à Polícia Militar através do inquérito policial militar. Fora dos crimes militares, seja por meio de uma investigação simplificada, como, por exemplo, o artigo 69 da Lei do Juizado Especial, Lei 9.099, de 95, que traz o TCO, seja através do TCO, seja através do inquérito policial, seja através do procedimento de diligência preliminar, nós, enquanto dirigentes da Polícia Civil, iremos atuar na investigação do crime, na elucidação do crime, com algumas finalidades. E aqui eu já estou caminhando para o final. Eu tinha combinado com o professor Adriano, se o tempo permitir, abrir espaço para eventuais questões. Essas medidas são sem compromisso nenhum com defesa, com acusação ou com judiciário. Nós devemos atuar com independência. Para quê? O Ministério Público ou o querelante ter os elementos de autoria e materialidade para eventual inicial acusatória. O acusado ou investigado, a sua defesa, ter os elementos necessários através da reconstrução do fato criminoso. O próprio delegado de polícia, que por meio desses elementos irá fundamentar as suas representações cautelares, ou até mesmo o arquivamento do inquérito policial através de requerimento do Ministério Público. Então veja que no nosso panorama constitucional, eu tenho, antes da fase judicial, uma fase administrativa, que é essa, a fase de elucidação do fato criminoso, a fase investigativa presidida pelo delegado de polícia, e eu preciso ter aqui uma interpretação completamente restrita, porque eu vou trabalhar com limitação de direito fundamental. Veja que eu garantir o princípio do delegado natural, eu garantir o exercício harmônico de cada instituição dentro do Estado de Direito, isso é garantia de direito fundamental, tanto da vítima como também do acusado. Então, pessoal, basicamente o que eu tinha para trazer hoje aqui era essa explanação acerca das nossas atividades. O doutor Jurandir falou sobre o flagrante. Além desses procedimentos investigativos, onde nós iremos colher aí, ao longo da investigação, os elementos, nós também fazemos o primeiro juízo de tipicidade diante do fato que nos é apresentado em flagrante. E só a título de curiosidade, eu comentei aqui, lembrei, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, ele fala dos dois sistemas. Tanto no sistema onde uma autoridade judiciária faz essa análise de tipicidade, e aí essa autoridade judiciária vai ter o ato revisto por um tribunal, mas como no sistema, como é o nosso, onde quem faz o juízo de tipicidade, o primeiro juízo não é uma autoridade judiciária, é uma autoridade administrativa, formalmente administrativa, mas que neste momento, materialmente, substancialmente, exerce um caráter aí judiciário para fazer a análise de tipicidade. Por isso que o preso deve ser encaminhado imediatamente ao delegado de polícia, o delegado de polícia vai ratificar ou não o flagrante, e neste caso o judiciário irá rever se homologa ou não a prisão em flagrante, o que me faz concluir que o nosso sistema constitucional processual, dentro aí desta primeira fase, dessa fase preliminar, está em consonância tanto com o artigo 144 da Constituição, como também com os dispositivos 6º e 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Tranquilo, galera? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu espero ter sido claro, tentei ser o mais breve possível para não cansar os senhores. E aí, se o tempo permitir, eu estou à disposição para qualquer questionamento ou qualquer dúvida que surgir. Tranquilo? Obrigado. Só para complementar as duas últimas perguntas, eu, tanto na situação territorial como material, tenho uma peculiaridade diferente da questão do doutor Jurandir e dos demais colegas aqui de Montes Claros, porque eu estou em uma comarca menor. Eu sou delegado na comarca de Espinosa, e lá a única delegacia responde por todos os crimes, independentemente da matéria. Então, 5 cidades, tá feio. Normalmente, minha atribuição é para a delegacia de Espinosa, eu estou respondendo por 5 cidades, em virtude da falta de delegado nas cidades de Mato Verde e de Monte Azul.
Então veja que nessas situações nós respondemos aí por todos os crimes, independentemente da matéria. E só voltando à questão, aproveitando essa pergunta, voltando à questão que o professor Adriano colocou, em relação à integração das polícias, na nossa realidade, em relação à polícia militar da comarca, temos o tenente Guilherme, não sei se os senhores conhecem, pessoa excepcional, e eu à frente da Polícia Judiciária. Então, cada um, dentro da sua atribuição constitucional, nós desenvolvemos os nossos papéis e, operacionalmente, precisamos trabalhar juntos, principalmente na questão de inteligência, por conta da organização também da criminalidade. Então, nessa situação micro, a nossa situação eu consigo fazer uma análise bem peculiar, porque estamos em uma região menor, lidando com todos os crimes. Eu acho imprescindível aí a parceria entre as polícias, entre as forças de segurança pública, dentro das suas atribuições constitucionais, o que nós temos conseguido com bastante sucesso nesse sentido. Parece que o professor Edson tem uma pergunta a fazer. Tu, Jurandir, e o colega lá, na verdade são duas. Uma da colega que está com vergonha de perguntar. A primeira é a seguinte: como é que ficaria o crime afiançável para aquele indivíduo que foi preso e não tem condições de pagar a fiança? O delegado teria poder para isentar dessa fiança? A pergunta dela, eu já sei a resposta porque ele fica com vergonha. E a segunda é a seguinte: a gente tem visto que parece que o Estado tem fechado os olhos para o mobiliário da Polícia Civil. Eu queria saber de você o seguinte: como que os seus delegados, seus detetives, né, no caso os investigadores, têm trabalhado com o mobiliário precário? Como é que tem sido a vida suas, né, sobretudo a delegacia pequena com esse mobiliário? Vamos lá, eu respondo a primeira e o doutor Jurandir, na qualidade de chefe, responde a segunda. Vamos lá, o Código de Processo Penal, ele tem uma peculiaridade, porque veja que, quando ele trata dos crimes afiançáveis, ele coloca lá a questão das proporções, do valor da fiança, e coloca que a autoridade judiciária, no caso aí de pobreza, a autoridade judiciária ela pode livrar da fiança, fazendo essa justificativa. Posteriormente, o Código de Processo Penal ele foi alterado para trazer ao delegado de polícia a atribuição nos crimes com pena máxima não superior a 4 anos, o delegado de polícia arbitrar a fiança. Então veja que houve essa alteração, mas o outro dispositivo que fala da liberação da pessoa pobre não foi alterado, de forma que, numa interpretação literal, somente o juiz, somente a autoridade judiciária pode fazer a liberação sem o recolhimento da fiança no caso de pobreza. Porém, eu penso da seguinte forma, e aí eu tenho conseguido sucesso neste raciocínio. A intenção do legislador nós temos que ver aí de uma forma sistemática, e aquela justificativa para o livramento da fiança na situação de pobreza, no meu entendimento, só não houve uma alteração literal. Mas veja que a sistemática do Código me faz inferir que, nos crimes com pena máxima não superior a 4 anos, o delegado de polícia pode arbitrar a fiança, e se o sujeito for pobre, fazer a devida justificativa e liberar da fiança. Nesse sentido, nos meus despachos que eu faço a liberação, eu me acompanho aí do professor André Nicoliti, que é juiz de direito no estado do Rio de Janeiro. Ele utiliza esse entendimento e eu adoto ele nos meus despachos. E há também decisões judiciais nesse sentido, não obstante a redação literal do Código falar que não pode. Veja que se eu tivesse aqui uma aula de cursinho para concurso, eu ia falar, marque não pode porque o Código proíbe. Mas uma interpretação sistemática do Código nessa construção da finalidade do legislador, eu particularmente tenho feito essa liberação, principalmente, eu não sei a realidade de vocês aqui nessa atividade, mas como nós estamos em uma região bem carente, é muito comum aquela pessoa, aquele idoso bem pobre, ser preso em flagrante porque tinha uma garrucha, uma polveira, uma arma de fogo velha ali. A arma de fogo dá eficiente, então é preciso se proceder à questão do crime de posse de arma, mas o sujeito não apresenta risco à sociedade, não apresenta risco ao cometimento de crime.
Seria uma situação de fiança, mas ele não tem condições econômicas de pagar a fiança, então eu acho que não atende à finalidade do legislador o delegado não arbitrar fiança. Eu, particularmente, tenho adotado este entendimento com sucesso. Quanto à outra pergunta, eu vou passar para o doutor Jurandir, mas realmente é precária a nossa situação. Tá? A gente tira leite de pedra, um ditado que a gente usa lá na Bahia. Eu digo que a gente sempre discute na questão de segurança pública vários assuntos secundários. Bandido bom é bandido morto, vamos matar mais para poder combater o crime, quanto mais tortura, mais... Quando eu penso, não sei se os senhores concordam, que o que a gente precisa é de investimento, o que a gente precisa é de inteligência, o que nós precisamos é de pessoal, tá? De pessoal para estar ali na atividade da polícia judiciária, de equipamento. Estávamos conversando na vinda para cá, para Montes Claros, até da nossa deficiência de sistema para compatibilizar a informação não só com os outros órgãos de segurança pública local, mas com os outros órgãos de segurança pública de outros estados. Então, eu penso que o nosso principal combate à criminalidade vai vir por esses investimentos, não só aí na questão de mobiliário, que é imprescindível, a situação, infelizmente, é crítica. Muitas delegacias menores acabam tendo que contar com o apoio do município, não obstante a segurança pública ser atividade do Estado, mas eu acredito que o investimento na segurança pública, a inteligência na segurança pública é o que vai nos trazer aí o sucesso no combate à criminalidade. Antes de passar a palavra para o doutor Jurandir, eu digo que havia anotado, professor Edson, também nesse sentido, uma pergunta aqui, acabei me abstendo dela, mas em virtude de vossa pergunta, a pergunta era no seguinte sentido, aí vai para a resposta do doutor Jurandir, que em uma polícia ideal para o nosso norte de Minas, o que faltaria mais? Uma pergunta até complicada, estrutura ou pessoal?